Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém. Pode se assentar, amém? Vocês estão felizes? Vocês estão alegres com esse culto? Esse culto a gente preparou com o maior carinho, tá? Para vocês, para os jovens. Acho que aqui todo mundo é jovem, né? Jovem é de 0 a 99, então acho que a galera, tá todo mundo aí. Amém? Então hoje eu vou dar uma palavra, o nosso culto, o tema ele é tropical, né? E o tema dessa palavra é Jardim Secreto. Eu queria, Fernanda, se você puder botar na nova tradução na linguagem de hoje, Gênesis, capítulo 2, versículo do 7 ao 9. Amém? Se você trouxe sua Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia, amém? Gênesis 2, versículo 7. Eu vou ler na minha aqui. Quem achou aí? Amém? Vamos lá. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescesse árvores lindas, de todos os tipos que davam frutas boas de comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida, e também a árvore que dá o conhecimento e do mal. Amém? Vamos lá. Esse texto, ele fala sobre a criação de Deus. E no início, Deus, ele cria todas as coisas e no final ele cria o ser humano. Amém? Mas eu não vou falar mais ou menos sobre isso. Eu sei que o tema é jardim. E eu acho que todo mundo conhece a história de Adão e Eva, que são os primeiros seres humanos que estão lá no jardim, um ambiente onde que o pai conversa com ele todos os dias, tem acesso. E esse ambiente ele não mudou. A gente tem esse mesmo lugar. A gente pode acessar todos os dias. Todos os dias a gente tem acesso ao Pai. Para poder fechar os nossos olhos no nosso quarto, no secreto, e falar com Deus. Esse é o mais importante, porque por mais que essa história, ela no início ela foi um pouco trágica, mas com o passar do tempo a gente vê que veio Jesus, trouxe salvação, nos limpou de toda a condenação. Mas eu não vou falar hoje sobre o jardim, Juninho. Eu não vou falar sobre o que tem nesse jardim, porque nesse capítulo a gente, olhando um pouquinho mais para frente, vai falar sobre os rios, que são 4 rios. Que rio, na Bíblia, ele fala sobre direção, sobre destino. Também vai falar que nesse jardim tinha ouro. Ouro fala sobre pureza. Também fala sobre plantas, árvores. Tudo nesse jardim ele existia. Mas eu quero não falar hoje sobre esse jardim, com essas características, com essas coisas, não. Eu quero falar sobre a voz no jardim. Amém? E Deus colocou essa palavra no meu coração, porque eu acho que todo mundo conhece essa historinha, que está lá Eva e Adão, eles estão lá bonitinho, e aí Deus só determina uma palavra: olha, tem aquela árvore lá, não coma desse fruto. Hoje a gente tem lá, uma mesa lá, cheia de frutos lá. Vocês têm acesso, no final do culto, a pegar qualquer fruta. Mas Deus determinou essa palavra para Adão e Eva. Olha, Adão e Eva. Adão, né? Falou com Adão, só para a gente não perder. Adão, cara, não pega aquela fruta lá. Só que aí veio uma voz. Eu quero dizer para vocês que não importa, talvez, que você esteja no jardim, a voz, ela sempre vai falar nos nossos ouvidos. Essa voz,
é o diabo, é a serpente. A gente viu nesse teatro aqui que no início Deus vem, forma o homem, começa a mostrar as maravilhas deles, faz borboleta, faz a água, dá água de beber, dá tudo. O ser humano tem tudo isso. Mas eu quero falar hoje especificamente para os jovens. Jovens, o que vocês têm ouvido? Por quê? Eva estava lá, no jardim, no ambiente de Deus, um ambiente onde ela tinha acesso. Só que ela pegou, estava lá de boa, ô Ramon. Veio a serpente e falou assim: Eva, vai lá e come desse fruto. A gente que é jovem, a gente às vezes, a gente cai nessa cilada, que é a cilada de ouvir pessoas que não têm coisas boas para a gente, mas a gente dá ouvido. Muitas das vezes a gente que é líder, eu, Juninho, Daniel, Rafael, a gente que é líder, às vezes a gente fala e a gente também ouve, tá? Para não fazer isso, e às vezes a gente fica triste, pô, o cara falou para mim não fazer isso, e aí eu pego e faço. Só que quando a gente faz, a gente tem uma consequência. Então, principalmente para os jovens aqui, quando seus pais falarem uma palavra, obedeçam. Não deixem que as vozes lá de fora, elas possam trazer para você um destino ruim. Porque Eva fez esse caminho, cara, ela escolheu. Ela poderia ouvir e não aceitar. Só que os jovens hoje, o que acontece? Os jovens, eles são assim. Eles veem TikTok, eles veem Rio, e parece que é muito legal, porque aquilo parece que é criativo, é atraente para a gente, para os nossos olhos, só que os nossos olhos se enganam. É engraçado que nesse texto aí, já ouvi falar sobre maçã, esse fruto, mas a Bíblia não discrimina que era uma maçã, a Bíblia diz que era um fruto. E Eva ficou enfeitiçada por ver, mas ela caiu na tentação de ouvir a voz. Qual é a voz que você tem ouvido nesta noite? Principalmente para os jovens que estão aqui nessa noite. Você tem ouvido a serpente ou você tem ouvido Deus? Eu queria abrir, Fê, abre Romanos 17 para mim. Eu quero fazer uma coisa bem dinâmica para vocês entenderem aonde que essa palavra vai nos levar. Amém? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Ela é a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Diga assim: a fé vem por ouvir. Eu quero perguntar para os jovens aqui, eu vou descer porque eu fico mais à vontade. O que vocês têm ouvido? Como está a sua fé? Porque se Paulo está falando que a fé vem por ouvir, a nossa fé ela pode ser baseada no que a gente tem escutado. Spotify, Deezer. Quais são as músicas que você tem ouvido? Porque a música, ela foi criada para a adoração de Deus. E como é que a gente sabe se a música é boa ou é ruim? É por aonde? É por ouvido, não é? Eu estava pesquisando, o ouvido ele tem uma característica muito legal. O ouvido, ele é o equilíbrio do ser humano. Já viu quem tem labirintite? Que ele não consegue ficar em pé? E a pessoa cai, roda às vezes. Mas o que traz a labirintite é no ouvido. O mais legal dessa palavra aí, que ela remete também a Eva e a Adão. A palavra de Deus diz que o homem caiu. Mas ele caiu por quê? Porque ele ouviu a serpente. Vocês estão comigo aqui? Amém? Vocês estão? Eu quero que seja bem dinâmico aqui. Então,
o homem caiu. Quem já ouviu essa palavra? O homem caiu. Mas não é Juninho, não é um cair de tombo. O ouvido, o que eu falei para vocês? O ouvido traz equilíbrio para o corpo. Então, o homem, quando ouviu uma palavra, ele desequilibrou. E então ele caiu. Não foi um tombo de tropeço, de cair, mas ele desequilibrou. Ele não estava mais alinhado com Deus. Amém? Vamos lá. Qual é a voz que você tem ouvido? Hoje a gente ouve muitos ruídos, muitos ruídos. Eu vejo uma geração hoje que é influenciada por influenciadores. Quem tem Instagram aqui? A galera mais nova, tem uma galera aí que tem ainda Facebook ainda, mas, né? A galera às vezes curte um futebol, né? Mas quem tem Facebook, Instagram, provavelmente no seu Instagram tem pessoas que são influenciadores. Mas aí eu te pergunto para vocês, o que esses influenciadores têm falado a respeito do reino? Os seus influenciadores que estão na sua rede social, e eu não quero que essa palavra seja uma palavra dura, mas que seja uma palavra de alerta. O que esses influenciadores têm falado aos seus ouvidos? Porque hoje a gente tem visto uma geração que ela está mais alinhada com o mundo do que com o reino de Deus. A gente tem seguido mais as pessoas lá de fora que nunca construíram nada. Eu fico vendo aí influenciadores que falam assim: eu vou te dar uma dica de você ganhar milhões. Só que o cara nunca trabalhou, o cara nunca conquistou nada, mas ele está querendo ensinar algo que ele nem vive. Eu fico vendo pessoas que querem ensinar a respeito de criações de filhos, mas eles nem filhos têm, eles não são pais. E então como a gente vai aprender com pessoas que não tem nada de aprendizado para a gente, não é modelo para a gente? E a gente às vezes se perde nisso. O jovem, ele se perde nisso, porque no jardim ele tinha rios, ele tinha caminho, eram destinos que a gente tinha. Só que a gente está escolhendo ouvir uma voz que não é a voz do Pai. Você tem ouvido a voz da serpente. São pessoas que têm opiniões. Acho que todo mundo tem opinião. Se falar a respeito de política, você vai ter uma opinião, eu vou ter outra. Mas eu quero dizer para vocês, cara, que isso aqui, a palavra de Deus, ela não foi escrita por opiniões. Não foi pessoas que simplesmente chegou aqui, escreveu um livro e falou assim: olha, eu acho que você tem que fazer isso, porque isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para fulano, isso vai ser para ciclano. Mas, cara, vocês têm que mudar a mentalidade de vocês. Cara, se a Bíblia ela não foi escrita por opiniões, por que a gente tem que ouvir opiniões de pessoas? É engraçado que às vezes as pessoas perguntam assim: mas o que você acha dos jovens ir na balada? Cara, você não tem que ter opinião. Quando alguém te perguntar sobre opinião, dê fundamentos eternos, dê palavra de Deus. Você não pode falar assim: não, eu acho que ir na balada, cara, eu acho que não é certo. Não, a gente tem que ser assim. A palavra de Deus diz que se eu andar no meio dos escarnecedores, Luan, mas eu gosto de fazer tatuagem, ou eu gosto de beber minha cerveja, ou eu gosto de sair com os meus amigos. O que você acha a respeito disso?
Eu não posso chegar aqui e falar assim, o Aluan acha que é isso. Não, eu vou falar assim, a Bíblia diz, é sobre a palavra de Deus. Quando Deus fez, Ele fez falando, é a palavra. Deus não pegou simplesmente e inventou algo, não. Ele dizia e acontecia. É isso, eu quero que vocês entendam essa dinâmica que eu quero passar para vocês. E a palavra de Deus, cara, tem um versículo muito que eu também acho que é bem conhecido que a galera fala, que é sobre a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Amém? Todo mundo conhece esse versículo, né, galera? Acho que a gente está indo numa legal aqui. Cara, luz ela não tem barulho. Vocês já viram quando apaga a luz ou acende, ela faz barulho, a luz? A luz ela não faz barulho. Por isso que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é... Vocês estão ligados? Quero que vocês... A palavra é curta aqui, mas eu quero que vocês entendam sobre isso. A palavra é luz para os nossos pés, amém? Então, como funciona? Por exemplo, a galera que está no quarto. Para você não tropeçar em algo, por exemplo, na sua cama, na sua cômoda, no seu beliche, o que você faz? Você acende a luz. Então, a luz traz clareza para os seus pés e você não tropeça. E você não desequilibra. É sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Cara, a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Amém? Então a gente tem que ouvir o quê? É a palavra. Cara, é muito bonitinho aqui você chegar aqui e ter um pregador, ou ter um louvor, o louvor aqui é top, chapa quente. Mas não adianta nada você se dispersar. Às vezes com uma pessoa fala, pô, eu não gostei daquela música, eu não gostei daquela pregação. Cara, não fica com esse achismo de opiniões de pessoas. Quem tem muita opinião, ela não tem fundamento, ela não tem palavra de Deus. E a gente vê muito isso nessa geração. Muitas pessoas dando opiniões e não dando palavra de Deus. Essa geração é uma geração hoje muito chapa quente. Eu sou líder, eu e Raíssa somos líderes dessa garotada. E o que eu me apaixono com eles é porque eles têm um coração, cara. Um coração puro, um coração verdadeiro. E muitas das vezes, cara, que às vezes a gente chama atenção, fala com eles, de vez em quando rola uns rala, né, o Ramon? Né, o Lucas? Às vezes rola uns rala, não rola? Os puxão de orelha. Mas, cara, a gente puxa a orelha, a gente fala, não porque a gente quer o mal, cara. Deus, Ele nunca quis o mal de ninguém. Quando Ele fala, cara, não faça isso, não ponha a mão nisso, não vá lá. Não, Deus, Ele está te cuidando para que você não caia, você não desequilibre. Porque as vozes, elas estão a todo tempo falando para a gente, cara, não vai na igreja. Sabadão, vamos sair com a galera, não vamos naquele culto de jovens, não. Meninas, vamos sair, vamos pro shopping passear. Será que é só eu que ouço essas palavras, esses convites? Esses convites que nos faz cair e não nos leva para um caminho eterno? Será que só sou eu que ouço essas vozes? E essas vozes, elas não são apenas quando estamos no jardim, não. Jesus, Ele, em Mateus 5, fala sobre, Mateus 4, isso aí, Mateus 4, Jesus estava no deserto. Galera,
A gente está falando de Jesus. Jesus, ele estava no deserto. E adivinha quem apareceu lá? Põe para mim esse, eu não sei se eu... eu acho que eu não salvei isso não, mas é Mateus 4, acho que é 4 ou 7. Fê, põe para mim aí, pra gente andar um caminho. Não, volta um versículo. Põe 5, 4, 5. É isso aí. E em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa. Não, então é o para trás, mais um. Para trás. Versículo 3. Aí, fala comigo, galera. Vocês estão aí, né? O Juninho que sempre fala. Então o diabo chegou perto dele e o que o diabo fez? Quero que vocês leiam. Então o diabo chegou perto dele e... Não, tá bom. Eu quero a última palavra, que a gente enfatize na palavra. Então o diabo chegou perto dele e... Você fala com o quê? Com a boca? Não é? O diabo fez isso com quem? No início, com Eva. Lá no início, cara. O diabo, ele sempre tem uma proposta no seu ouvido para falar com você. Se ele teve com Jesus, você acha que ele teve com vocês? Porque às vezes vocês não oram. Sabe o que é oração? Oração não tem a ver com falar com Deus, mas oração tem a ver com ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente, jovem, a gente é muito impulsivo, e a gente hoje, esse negócio de celular acelerou tanto a gente, que a gente está tão acelerado. Você vê que eu sou um pouco acelerado. Eu sou jovem também, cara. Eu estou lá com meus 18 para 19, 20 anos também. Estou profetizando. A minha esposa é mais velha do que eu. Mas então, o que eu estava falando? Como a gente é acelerado, isso aí. Aí a gente é muito na correria. Cara, quando a gente é correria, a gente quer falar muito. Jovem fala muito. Quem é pai aqui de algum jovem e adolescente aqui? Cara, a galera fala bastante? São acelerados? Ou eles falam pausadamente? Mãe, olha só, preciso de um celular, porque o meu celular quebrou. Jovem fala assim? Ô mãe, cara, aí, pô, meu celular quebrou, a molecada lá, todo mundo tem iPhone 17, entendeu? Eu quero ter um também. E a galera assim, nem pensa no que está falando. A galera nem sabe quanto que é um iPhone. Eu nem tenho celular, então eu nem sei quanto que é. Mas a galera é assim. A galera é dinâmica. Não, e não sei o que. E eu trabalho ali em Olaria, eu vejo a galera saindo do colégio. Cara, a galera é toda agitada e não sei o que. Eu falo, gente, que agitação é essa? Parece que tomou Red Bull de manhã cedo, cara. E a falação, e a gritaria, e uma risada. Cara, a gente fala muito. E a gente não tem ouvido a voz de Deus. E nessa noite Deus está falando assim: cara, vem para o jardim secreto. Eu quero falar com você. Mas você tem que estar com o coração sensível a ouvir essa palavra. Quem recebeu uma palavra no louvor, nesse teatro, que eu espero que aconteceu já com vocês. Já aconteceu muito, talvez, ou aconteceu algumas situações dessa com você. De alguém te chamar para bebida, para balada. Algumas sugestões no seu ouvido. Ah lá, então o diabo chegou perto e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Só que sabe o que é interessante? Que Deus, ele não deu opinião sobre isso. Lembra que eu falei sobre quando alguém te pedir opinião, dê fundamentos? Sabe o que Jesus fez? Joga lá no outro versículo, no versículo 4 lá. E Jesus respondeu, pega essa, galera.
As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que há, tudo o que Deus diz. Jesus não falou, cara, eu acho que... Volta lá no versículo lá, de novo, o 3. Cara, eu acho que eu posso até comer esse pão, que não vai dar nada não. Eu sou Deus, eu sou Jesus. Agora eu vou pegar vocês. Chega em setembro, dia 20 e poucos, tem negócio de São Cosme e Damião. E eu sei que uma galera chega e pega um saquinho desse e fala assim: não vai dar nada não, eu vou pegar e vou orar. Eu vou orar, jogo óleo ungido naquela sacolinha, não dá nada. Você tá ligado? Porque jovem é assim, cara. Jovem sempre tem opinião, ó. Não, e se eu for com a galera não vai dar nada. Dá nada. Não, as meninas vão na Cachu. Eu vou com elas. Aí o pai, que tem fundamentos, palavras de vida eterna, fala para vocês e vocês o quê? Não? Aí vocês não ouvem. Aí papai lá que ama vocês, que cuidou. Eu tô com uma filhinha de 6 meses, Alice. Cara, eu amo ela. Eu morreria por ela. O pai de vocês faria a mesma coisa com vocês. E aí ele fala para vocês: galera, não faz isso. Não vai ali. Não faça isso. Mas aí a galera, infelizmente, não. É porque o meu amigo disse, cara, que lá não vai ter bebida, não vai dar nada não. Não tem droga, não tem balada. Os meninos não vão flertar com a gente, vai dar tudo certo e tamo junto. Esse negócio de tamo junto, isso não dá certo, galera. Isso não vai para frente não. Então, galera, não ouça opiniões de pessoas que não morreria por você. O pai de vocês, o líder de vocês, o pastor de vocês, eles são todos os dias entregues à morte, assim como Jesus. Jesus se entregou. Jesus, ele se entrega porque ele nos ama. Jesus, ele não é um cara que ele é egoísta, porque ele poderia estar lá no reinado dele lá de boa, com o pai, de boa lá, sentado naquela cadeira bonita, os anjos cantando e ele ouvindo uma adoração todos os dias. Mas ele falou assim: não, cara, eu quero que a galera tenha acesso ao Pai de novo. Eu quero ouvir eles falarem. Eu quero ouvir. Eu quero ver. Eu quero estar com eles. Eu quero sentir eles. Eu quero abraçar eles um dia. Quando eles voltarem para casa, eu vou estar aqui, sentado na mesa, esperando, comendo uma frutinha saborosa. A gente vai estar numa mesa linda. Eu acredito que é uma mesa de frutos. Cada fruta, ela tem uma característica. Algumas são mais doces, algumas são até doces, mas elas causam machucado. Por exemplo, o abacaxi. Cara, eu amo abacaxi. Cara, o abacaxi é muito top. Mas porém ele tem espinhos. Cara, a palavra de Deus, ela é doce. Mas às vezes, dependendo da situação, ela pode te machucar. Mas depende de você. Se depender de você, Deus, ele vai descascar para você e vai dar na sua boca. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer pegar. A gente é impossível. A gente não espera. Aí o pai fala assim: espera esse mês, deixa passar, deixa chegar 25. Aí a gente quer atropelar, como diz, passar o carro na frente dos burros. Os jovens são assim. Eu queria saber se eu estou contando alguma mentira aqui para os jovens. É verdade? Vamos lá. Vocês estão comigo, né, galera? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Já estou encerrando já. Esse culto está maravilhoso. E aí então Jesus passa por isso. Põe no 4 aí, Fernanda, só para a gente se ligar.
E Jesus então ele fala sobre as escrituras. Jesus ele nunca dá opinião. Ele fala, porque o meu Pai diz, porque a Bíblia diz. Jesus ele não fica contando historinha. Põe para mim agora, a gente vai adiantar, hein? Mateus 5:13. E eu quero fechar isso com vocês. Qual as palavras que você tem ouvido nessa noite? São as vozes de, cara, aquele cara é meio estranho, tá? De rosinha. Ou você está ouvindo a palavra que está lançada nos seus ouvidos, palavras de vida eterna. E a palavra de vida eterna pode mudar a sua história. Eu vejo uma geração que queima sobre avivamento, uma geração que quer ter uma intimidade com o Pai mais, mas a gente precisa ouvir. Essa geração é o sal da terra. Quem já ouviu falar sobre essa passagem? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Cara, mas tem algo aqui bem diferente que eu quero falar para essa geração de 2000 para cá. Aqui é a geração de 2000, não é? A maioria aqui, Dizimar também é. Cara, presta atenção para mim aqui, quero que vocês prestem atenção para mim. Alguém já ouviu falar sobre a característica do sal? Que o sal ele tempera, que o sal ele é branco, mas tem algo aqui escondido nessa palavra. Sabe qual é a característica do sal para a nossa geração? Quem é a água da vida? Quem? Quem é a água da vida? Quem estava com a mulher samaritana? E ele falou assim, se você soubesse da água que eu vou te dar, o que eu poderia te dar, você nunca mais teria sede. Quem que é? Jesus é o quê? Vocês estão afiados, hein, galera? A galera está afiada. Sabe qual a característica dessa geração? Vocês são sal? Porque o sal, ele gera sede. Vocês são geradores de sede para essa humanidade. Vocês têm que gerar sede naqueles que estão perdidos, nos seus amigos lá no colégio. O sal ele é até branquinho, bonitinho, mas o sal ele tem essa característica de gerar sede. E nós somos esse sal, amém? Vocês estão comigo? Pula mais um versículo para a gente finalizar. Eu acho que o louvor pode subir. Pode subir que eu já estou fechando aqui. Vocês são a luz para o mundo. A luz. Eu já falei para vocês. Essa geração ela não precisa fazer barulho, porque a luz ela não faz barulho. E eu já falei isso para vocês. A luz ela traz clareza. Ela mostra o caminho. Quando a gente está na escuridão, a gente não consegue saber para onde vai. Eu já falei isso. Existem cavernas que elas são tão escuras que ela fala que ela é a escuridão absoluta. Você não consegue enxergar a sua mão na sua frente. E aí então você perde o ponto a referência. Isso aí, Ramon. A gente perde a referência. Então vocês são a luz que vai trazer referência para essa geração. Rapaz, o Xande e o Dani tá invocado também, a galera, hein? Amém? Mas cara, ser um jardim secreto era ouvir a palavra de Deus. Eu queria que vocês se levantassem. Ser um jardim secreto não tem a ver com flores bonitas, porque hoje em dia
Tem muito jardim que tem flores artificiais. Elas são só aparência, mas elas não têm essência, elas não têm cheiro. Vocês não podem ser esse jardim. Eu quero que nessa noite vocês saiam aqui como um jardim secreto. Mas nesse jardim secreto, que vocês não façam barulho, não falem, mas que vocês saiam dessa noite ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai ser luz para os seus pés. Amém? Feche seus olhos que eu quero orar por você.